E hoje nós temos a alegria de ter aqui conosco, né, trazendo seus estudos, nosso querido Marcos Juber, né, trabalhador da nossa casa desde muitos anos, né, Marcos? Desde pequenininho, né? Tá bem, né? É. Nem tanto, né? Mas... Desde a mocidade, né? Desde a mocidade. Aliás, foi em julho agora, em julho, eu e Pierre fizemos 40 anos de Casa Espírita, né? Mas isso não significa nada, viu, pessoal? Não significa absolutamente nada. E vou explicar depois por quê. Aliás, eu posso já até começar a explicar isso, porque nós estamos comemorando esse mês, hoje termina, né, o mês comemorativo a Bezerra de Menezes, né? Foi um mês de muita comemoração, muitas palestras sobre o Kardec brasileiro, o 13º apóstolo, o apóstolo da unificação, o médico dos pobres, o codinome que vocês queiram dar. E quando eu estava preparando o estudo sobre Bezerra, uma segunda-feira retrasada aqui na casa, cheguei até a comentar isso aqui, de ver esses grandes ícones da doutrina espírita, não só Bezerra, mas Eurípides também, Kardec, esses espíritos encarnados, essa última encarnação deles, só precisaram de uma média de 16 anos, 17 anos, a média dos três foi 16 anos, para fazer tudo o que a gente conhece deles hoje. 16 anos. Bezerra chega na doutrina com 50 e poucos anos, 51, desencarna com 65. Kardec, mais ou menos por aí. Eurípides precisou de 15 anos para formatar toda essa grandiosidade que nós conhecemos e ainda está lá em Sacramento para a gente conhecer. E a gente com 40 anos não fez nada para ninguém. É para envergonhar, não é para comemorar, não. Com 40 anos aprendemos muita coisa, mas nem chega perto a esses grandes ícones. E na segunda-feira também aqui na casa, eu aproveitei e falei sobre eles, né? Sobre esses grandes ícones, em especial Bezerra, da preocupação de hoje nas casas espíritas, e aí eu me direcionei aos evangelizadores da casa, em especial aos evangelizadores da casa, porque foi aí que a gente começou a trabalhar, né? Da evangelização da casa espírita. E me considero evangelizador até hoje, porque isso aqui que a gente faz não deixa de ser um trabalho de evangelização. Também evangelizamos na rua, na fila do banco, no supermercado, dentro de casa, através da nossa postura. Porque o verdadeiro espírita, já dizia Kardec, se reconhece pela sua postura perante os outros, a sua forma de ser, porque tudo que a gente faz está sendo também observado por várias pessoas. Então nós estamos indiretamente também evangelizando, dentro e fora da casa espírita. Então eu comentei que na minha geração, o pessoal da minha mocidade, que ainda tem gente ainda trabalhando aí na casa, mas o pessoal da nossa mocidade, por que da nossa? Porque quem veio 4 anos depois, 5 anos depois, de repente não estudou, não conheceu Camille Flammarion, Ernest Bozano, Gustavo Gelei, Leon Denis, e muitos aqui nem sabem que nomes são esses. A minha mocidade conheceu, através do seu Nelson, né? O seu Nelson, que é o orientador da nossa mocidade. Ele fez questão de mostrar quem eram esses precursores contemporâneos de Kardec, como Camille Flammarion, Leon Denis, que se não fosse Leon Denis, Eurípides não chegava na doutrina espírita. Depois é que ele foi estudar Kardec. Pessoal, hoje está acontecendo a mesma coisa. Tem jovens da pré-mocidade, não vou dizer da nossa casa, mas de muitas casas que a gente visita, que não sabe quem é Chico Xavier. Bezerra de Menezes, nem pensar. Eurípides, mas eu estou falando de Chico Xavier, pessoal. Então,
Como eu bebi da fonte na nossa mocidade e crescemos e tropeçávamos nos livros de Camille e de Leon Denis, que ficava aqui na biblioteca, que ficava onde é hoje a livraria, né? A nossa biblioteca ficava ali onde é a livraria de hoje. Só tinha um andar aqui, né? Não tinha esse segundo andar. Então a gente tropeçava nesses livros clássicos que hoje não são mais reeditados. Não são mais reeditados. Quem quiser vai ter que procurar na internet, baixar em PDF para ler. Uma pena mesmo. E não podemos permitir que hoje isso aconteça com essa galera do terceiro milênio que está chegando aí. Precisam conhecer quem são esses ícones da doutrina espírita. Daí a importância da gente, no mês de Bezerra, falar de Bezerra. Agora, em novembro, vamos fazer um encontro de Eurípides. Vamos falar de Eurípides, sim. Sempre falando de quem foi esses espíritos, como Memei, Joana. Temos que falar assim, tem que abrir um espaço para a gente lembrar desse pessoal. Por isso que a casa continua em festa, o mês de Bezerra, o ano, né, não termina sem trabalhar esses grandes ícones. E é por isso que nós estamos aqui. Aliás, essa casa existe no contexto da caridade e do trabalho assistencial por causa de Bezerra. Não é só a nossa casa. Não é só a nossa casa. Todas as casas espíritas do Brasil, se possuem um projeto social, um projeto junto com os chamados desvalidos, como se falava antigamente na FEB, é por causa de Bezerra. Se aparece hoje a inscrição lá na FEB de Brasília e no Reformador, no livro, na revista Reformador, Deus, Cristo e Caridade, a caridade só está ali por causa de Bezerra. Se não fosse Bezerra, o espiritismo no Brasil seria dos moldes lá de Paris. E vocês viram o que aconteceu com o espiritismo na França. A árvore foi trazida para o Brasil. E graças a espíritos como esses, nós temos hoje uma doutrina embasada na caridade, na prática da caridade, na máxima de Kardec. Fora da caridade não há salvação. Por isso que Bezerra é considerado o Kardec brasileiro. De trazer para cá o compromisso de sair dos salões intelectualizados, acadêmicos da FEB de antigamente, e de botar o pé na lama, de subir no morro e ir de encontro ao necessitado. Se não fosse Bezerra, nós não estaríamos nesse trabalho aqui. Por isso, a nossa homenagem a esse grande espírito, convidado diretamente por Ismael para estar aqui na Terra do Cruzeiro. E se seremos, coração do mundo, pátria do Evangelho, seremos com certeza, graças a esses ícones que foram convidados por Ismael e por Jesus a reencarnarem aqui. Espíritos que muito se amavam. Esses espíritos como Caibar Schutel, outro desconhecido também de alguns da doutrina, Caibar Schutel, Bezerra e Eurípides já eram companheiros, já eram amigos na época de Jesus. Então, eles já vieram para o planeta Terra como espíritos extremamente evoluídos para contribuir com o trabalho de Jesus na formatação de um planeta de regeneração dentro de uma proposta de ser o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, sempre devemos dar muita gratidão a esses espíritos que estiveram aqui conosco. E o nosso tema de hoje, possivelmente muitas pessoas, por causa desse tema, chegaram à casa espírita. Muitos. Que vai falar da perda de pessoas amadas, e vamos ver que não existe perda nenhuma, e mortes prematuras. Certa vez, a trabalho, né, eu estava em Brasília, e sempre quando eu vou lá, eu sempre vou à FEB, né? Sempre vou à FEB, até porque eu tenho um tio que mora em Brasília, fundador de uma casa espírita lá em Brasília, e sempre que possível eu vou à FEB.
E, estando lá com eles, eles me mostraram uma estatística de que eu já até comentei isso aqui há algum tempo. Isso aí já tem uns 3, 4 anos. Eu não sei se eles atualizaram essa estatística. Essa estatística dizia o motivo que levava as pessoas a chegarem a uma casa espírita. E o percentual era muito alto. 87, 86, alguma coisa, percentual de pessoas que chegavam à casa espírita pela dor. Pela dor. São poucos aqueles que chegam para estudar mesmo. São poucos. E aí eu até perguntei para a menina, isso é um dado generalizado, globalizado, né? E se a gente fizesse essa pesquisa dentro de cada casa espírita, vai dar quase a mesma coisa. Algumas variações para cima, para baixo, mas não vai mudar muita coisa, não. Se fizéssemos essa pesquisa aqui, com certeza daria a mesma coisa. Não vamos fazer, mas com certeza daria. Porque a nossa doutrina é consoladora. E não existe doutrina mais consoladora que a doutrina espírita. Que chega para um pai, para um filho, e diz, olha, o seu filho, o seu pai, a sua mãe não morreram. Eles vivem, são espíritos imortais, e estão mais vivos do que nunca, e na verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, que um dia todos nós iremos nos encontrar. Se existe fatalidade na doutrina espírita, é essa, né? É uma delas, que a gente vai desencarnar e vai voltar à pátria espiritual. A outra é que todos nós seremos espíritos felizes. Isso aí é uma lei divina. Todos nós seremos felizes. E a outra é que, com certeza, iremos desencarnar e voltaremos para a pátria espiritual, nos preparando por uma outra encarnação e assim dar continuidade à evolução do espírito, através das experiências corporais aqui na Terra ou em outro planeta qualquer. No nosso caso, num planeta de provas e expiações, ainda em transição para a regeneração, onde a característica desse planeta são espíritos ainda egoístas, vaidosos, orgulhosos, vingativos, imperfeitos, como nós somos. Planeta ideal para receber cada um de nós ainda. Esse é o planetinha certo para todos nós. E muitos chegam à casa espírita querendo explicações, seja pelo motivo da dor, das provas, expiações, que nós sabemos que em alguns casos são extremamente dolorosas. Mas por que isso? Dúvidas que nos acompanham, inclusive quando a gente entra na doutrina, ainda acompanha para muitos. A pessoa era tão boa, por que ela desencarnou tão cedo? E a outra é tão má. Às vezes, notícias da mídia, né, a gente vê lá que um determinado bandido levou 8 tiros e não morreu. Olha só, que impossível, por que ele não morreu? Levou 8 tiros, vai continuar a viver, vai continuar a fazer o mal. E, vez por outra, a gente vê aquela criança inocente desencarnando de forma prematura e questionando contra Deus, degladiando-se contra Deus e até invocando palavrões terríveis, como se dissesse, por que é que levou essa criatura, ou um jovem, um adolescente? Pessoal, antes de mais nada, antes da gente começar a ler alguns detalhes que Kardec coloca aqui para a gente, vamos lembrar o seguinte, a gente não sabe nada, a gente não conhece nada, cada um tem uma lógica para viver e para morrer. Alguns fazem até uma seleção, quem vai primeiro, quem vai segundo, não, pela ordem deve ser esse, né? Esse está tão doentinho, esse que deve ser primeiro, né? Nada disso, cara. Nada disso. Outros botam culpa na bala perdida, e nós espíritas sabemos que não existe bala perdida. Ninguém desencarna por acaso. Então não existe bala perdida. Não existe acaso, sorte, azar.
inclusive no desencarne de alguém. Se não for aquele momento, ele não vai desencarnar. E tem espíritos até mesmo endurecidos que, se desencarnarem cedo, darão sérios problemas para ele e para o mundo espiritual também. Não estão ainda no momento do desencarne. Alguns que estão em estágio terminal e se prolongam por algum tempo. E alguns até dizem, puxa vida, ele não morreu ainda está vivendo, quase 100 anos, ainda está vivo. Ou seja, traduzindo, está dando trabalho para a família, né? A tradução é essa. Já virou um estorvo, né? Isso quando não terceiriza a sua função, isso está no Evangelho também. É um estudo muito importante em relação dos filhos para com os pais, e a gente está vivendo isso agora, tá? Na minha casa a gente está vivendo isso agora. Meu pai com 90 anos, passando por sérias dificuldades, devido à senilidade, Alzheimer, e não faltou pessoas familiares, um pouco afastados, né, que chegaram, por que você não internou o seu pai? Tem um asilo maravilhoso na ilha, só para militares da aeronáutica. Gente a beça falando isso. É fácil, né? Terceirizar o problema, né? No momento que ele mais precisa apenas de carinho, de amor. É o único tratamento que tem quando chega nesse estágio elevado da doença dele. Então, a gente fica questionando algumas coisas, né? O porquê, fez agora 90 anos. Por que dessa idade tão avançada e ainda não desencarnar? Pô, a gente sabe que não deve colocar casos pessoais em palestras, né? Mas, recentemente, na nossa reunião mediúnica, apareceu a turma da terceira idade, que já está no plano espiritual, o seu Sebastião comandando a turma, né? O seu Sebastião na frente, né? A turma toda da terceira idade que está lá, né? A dona Lalita, aquela turma toda. Aí chegaram para a gente, isso tem uns 6 meses, hein? Olha, nós estamos contigo na casa do teu pai, preparando o desencarne dele. Já tem mais de 6 meses isso. Estamos preparando, quer dizer, ele não estava ainda preparado, ele não estava na hora. Isso pode acontecer com muitos entes queridos nossos. Não estão ainda preparados, devido à vida não vamos tanto espiritualizada como nós, ou alguns de nós vivemos, a uma vida mais ligada à matéria, isso também complica, na busca do ter, de querer ficar perto das suas posses, das suas coisinhas, coisas simples, mas tudo ligado à matéria. E isso pode prejudicar. Certa vez eu estava conversando com um altivo, lá no Leon Denis, e aquele negócio, do lado, né? O velho esquema do Vitor Hugo. O Vitor Hugo diz para a gente que dizia, né? Quando encarnado, ele dizia que você quer aprender com o Divaldo, fica do lado do Divaldo depois das palestras. Papagaio de pirata, assim do lado do Divaldo, porque ele vai conversando com várias pessoas e você vai aprendendo com quem ele fala depois das palestras. O Vitor Hugo é que diz isso. E por acaso eu estava do lado do altivo e escutei algumas coisas interessantes, inclusive isso, né? Em relação ao desencarne, né? A pessoa não estava ainda preparada para desencarnar, muito presa à matéria, mas desencarnou com um aneurisma, mas deu um trabalhinho para desencarnar, ficou presa ainda algum tempo ao corpo, mas a espiritualidade maior ajuda, claro, ninguém está desamparado sozinho. Vai lá, os amigos ajudam, dão passe, deixa ele adormecido, e aí vai retirando do corpo devagarzinho. Mas assim que despertou no plano espiritual, ele estava em busca das coisas dele, ao ponto de voltar para a casa dele em busca das roupas e das coisas pessoais. Então, eu aprendi com o altivo isso aí. Tem determinados momentos de desencarne,
quando o espírito é muito ligado à matéria, quando eu falo muito, é muito mesmo, não doem suas roupas imediatamente, ou coisas pessoais imediatamente. Dá um tempinho e vai conversando com o espírito. Vai conversando, olha, acho que é necessário a gente doar essa roupa. Vão achar vocês malucos, né? Quem não é espírita, esse cara está perturbado, está maluco, está falando sozinho, mas no seu culto do lar também, que ele convida-o para estar presente, e vai conversando, olha, não está na hora a gente doar essas roupas, esse material, essa cadeira, essa mesa, vamos doar para quem precisa. Aprendi isso com o altivo. Conversando com o espírito, extremamente ligado às coisas da matéria. Porque é um choque, pessoal. Ele quer voltar na casa dele, está preso ali nas coisas dele, e vocês têm vários livros que retratam sobre isso. Chega na casa dele, está tudo revirado. Opa, quem que mexeu nas minhas coisas aqui? Somente se tiver dinheiro no meio, né? Esse aí que pega. Joias. Então, vai conversando com o espírito e vai fazendo as coisas devagar. Que a tendência é logo no dia seguinte, na semana seguinte, fazer aquela coleta nos armários, né? Abrir o guarda-vestido lá, tirar tudo e sair doando. Gesto nobre, mas para o espírito ele não vai entender isso de forma imediata. Bom, cada um tem o seu livre-arbítrio. Cada um sabe o que tem que fazer. Não sou eu que vou dar a receita de bolo, mas eu aprendi isso com o altivo. Em determinados casos, ir devagar. E Kardec nos... Olha, esse livro aqui não foi escrito hoje de manhã, né? Mas parece que foi, né? Ele coloca aqui... Aliás, não é Kardec, não. Kardec aqui coloca uma mensagem de Sanson, que era um membro da Société, da Sociedade Espírita, onde Kardec trabalhou muitos anos, e ali, com seus companheiros, criou a Revista Espírita e foi ajudado a escrever o Pentateuco. Então, Sanson, um dos membros da Sociedade Espírita, diz assim para a equipe da sociedade e para Kardec também. Eu separei aqui algumas coisas. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos, um jovem de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. A gente sabe que existe hora para tudo, né? Inclusive para desencarnar. Quando a gente programa a nossa reencarnação, no planejamento reencarnatório, a gente também planeja o tempo necessário que precisamos ficar aqui para dar cumprimento a esse planejamento reencarnatório. E se nós abusarmos de algumas coisas e abreviar esse tempo, é o que a doutrina chama de suicídio indireto. Pelo excesso na alimentação, nas drogas, no álcool, que é uma droga permissiva, no fumo. Você abrevia a tua vida. Abrevia a sua vida. Não vou nem entrar no aspecto do suicídio, que é muito mais grave. Mas você abreviou a sua vida. Então você criou um problema aí, porque para você dar conta do teu planejamento, você precisava viver, por exemplo, 80 anos. E pelos excessos de toda a ordem, seja na área alimentar, ou na bebida, ou no tóxico, você desencarna com 50 e poucos anos, 60 anos. Isso vai gerar um problema para o espírito. Por isso que muitos eram chamados, quando retornavam, dependendo da gravidade do retorno, como André Luiz, de suicida. E ele dizia que não era, mas abreviou o seu planejamento reencarnatório. Todos nós temos uma programação desse tipo. É claro que a nossa vida intensiva que a gente leva, por mais que não queiramos, a gente vai
desgastando esse fluido vital. Mas nós podemos recuperar. De que maneira? Se afastando de todos, refletindo em alguns livros que vocês leem, vindo à casa espírita, tomando passe, tomando água fluidificada. É uma forma de recarregar as energias. Um descanso com a família, na natureza, pensando em coisas diferentes das coisas da matéria aqui na Terra, pensando em Deus, orando. É uma forma de você, durante toda a noite, recarregar aquela bateria que foi desgastada pelo excesso da vida que a gente leva hoje aqui na sociedade. De vez em quando, temos amigos aí que são pegos de surpresa pelo um problema muito sério, devido à agitação mesmo do nosso dia a dia. Então a gente tem que, às vezes, dar uma parada, pisar no freio. Tem que pisar no freio e refletir em algumas coisas. E sobre o desencarne prematuro, nesse caso de um jovem de 20 anos, eu me lembro do que o Chico falava, e o Divaldo de vez em quando repete. O Chico dizia que a prece de uma mãe é como se abrisse as porteiras do mundo espiritual superior. O Chico dizia isso, e Divaldo de vez em quando repete isso também. E o Divaldo contou uma historinha, que também o Chico também contava, em relação a uma mãe que amava muito Jesus, Maria Santíssima, e quando viu o seu filho adoentado, nessa faixa de idade, implorou a Jesus, com toda a fé que ela tinha, e ela tinha méritos para isso, ela tinha méritos para pedir, e, como o Chico diz, prece de mãe abre qualquer porteira do além. As preces chegaram até os espíritos superiores, e os espíritos disseram, olha, mas na programação dele está previsto desencarnar com essa idade, sim. Não é temeroso prorrogar isso? E a mãe, isso em sonho, a mãe se deslocando ao mundo espiritual superior, conversando, implorando uma moratória para o seu filho, e eles concederam a moratória. Isso ele tinha 20 anos. Com 30 e poucos anos desencarna de forma violenta, porque se tornou um marginal. Trouxe tristeza para a sua mãe, vergonha para a família, e fez coisas que não vamos comentar aqui. Não era para viver até os 30 e poucos anos. Como nós somos crianças espirituais, como diz Emmanuel, igual criança mesmo, bater pezinho no chão, fazer beicinho para Jesus, achando que está sendo injustiçado, como se fôssemos os únicos na face da terra, as únicas criaturas e as únicas pessoas que deveriam ter atenção de Jesus e Deus, nosso Pai Criador. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Parece que o mundo só vive em volta do umbigo dessa criatura. Só a família dela que interessa. Só ela que interessa. E esquece que existe uma pleiade de espíritos que estão na mesma situação. A lei é para todos. Somente a lei de ação e reação. Não tem como contemporizar, nós vamos quebrar o galho. Não. É uma lei divina. Isso não pode ser quebrado, nem por Jesus. Tem leis que... Jesus é um espírito igual a gente, que evoluiu graças às boas opções do seu livre-arbítrio. Sempre escolheu as melhores opções. Foi criado igualzinho a gente, com as mesmas experiências que a gente passa e está passando. Mas ele sempre escolheu o melhor caminho. Por isso que ele hoje é o melhor exemplo de um espírito encarnado que veio do mundo espiritual e encarnou aqui na Terra. A resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Jesus. Qual foi o melhor exemplo de espírito que esteve aqui? Jesus. Só essa a resposta. E ele foi um irmão, um companheiro criado por Deus como qualquer um de nós aqui.
Só que ainda somos crianças espirituais. E como crianças pedimos coisas que não é para a gente ter. Não é para ter. Se nessa programação eu reencarnei para ter esse tipo de experiência, passar por essa prova difícil, é porque tem que ser assim. O meu passado é delituoso. Senão nós não estaríamos na Terra. E ainda bem que a gente não sabe o que fizemos lá atrás. Senão nem teríamos coragem de botar o pé fora de casa. Às vezes nem de encarar nossos filhos e pais. Ainda bem que a gente não lembra de nada. E essa encarnação é um novo livro para escrever. As páginas estão em branco. E é como disse o Chico, né? Esquece lá o passado. Daqui para frente que é importante. Vamos marchar daqui para frente. Vamos mudar. Esquece. O que aconteceu lá atrás, esquece. Vamos mudar. É claro que esse esquece é entre aspas. Porque muitas vezes magoamos alguém, machucamos, ferimos, e aí a lei de ação e reação vai exigir uma nova vida, uma nova encarnação, para tentar equalizar esse problema que nós criamos lá atrás. Daí o motivo da dor. Daí o motivo da dor. Agora, se o espírito já cumpriu tudo aquilo que ele tinha que cumprir, ainda deixou exemplos para nós, por que ele tem que ficar mais tempo num planeta que, segundo os próprios amigos espirituais, dizem que é um presídio para os espíritos encarnados aqui? O planeta Terra é uma mistura de hospital, escola e presídio. E o espírito fica preso aqui mesmo. Primeiro, ele fica apenas ligado a 5 sentidos. E quando ele sai do corpo, vocês sabem que não são apenas 5. A gente sabe disso. A potencialidade aí das sensibilidades do espírito atinge uma grandiosidade inimaginável. E ele fica como se ficasse preso num escafandro, né? Por isso que o sono é libertador para o espírito. É o momento que ele tem de voltar à pátria espiritual, respirar, aprender, ouvir, rever pessoas, e depois entra no escafandro, vai lá para dentro da terra de novo. Se você perguntar a um espírito, o que é que você prefere, desencarnar ou encarnar, o espírito vai dizer desencarnar. Vai desencarnar com tranquilidade, porque o reencarne traz sérias reflexões. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer essa dificuldade, essa prova? Eu estou achando que é difícil. Será que eu vou dar conta? É difícil, sim, mas ele nunca está sozinho. Mas o reencarne é muito mais complicado que o desencarne. E se ele desencarnou com 20, 30, 40 anos, é porque não precisava mais ficar nesse planeta. Não precisava. É uma liberdade para esse espírito. É como se tirasse alguém do cárcere. Kardec usa essa expressão mais à frente. É como se tirasse alguém que estava preso há anos e colocar em liberdade. Nós é que não entendemos isso. E agora mesmo, vindo do hospital, aqui nos Afonsos, né, onde meu pai está internado, eu passando num quarto, eu ouvi uma cena inacreditável, quer dizer, normal para qualquer pessoa, mas para um espírita, ficamos penalizados. Família toda cercando lá o doente, orando, mas de uma forma chorosa, de lamento, para que não permitisse que aquele espírito saísse do corpo. Eles não queriam que desencarnasse. Gente, se tiver na hora daquele espírito desencarnar, vai acontecer. Mas esse momento de prece, que na verdade é uma coisa asfixiante para o espírito, ele já está quase agradecendo a Deus que está se libertando da matéria, e fica um monte de gente magnetizando
o espírito vai ficar preso no corpo. Daí é que vem a tal, que vocês conhecem, a morte, eu esqueci o termo agora, melhora da morte. A melhora da morte. A família em cima, não pode desencarnar, não pode, o espírito está doido para cair fora, eu já dei a minha contribuição, eu quero ir embora. Não, mas não pode, todo mundo chorando, cercando. Aí dá aquela melhora, né? A melhora da morte, a melhora. Amanhece bem, sorridente, né? Olhando para todo mundo, reconhecendo todo mundo. Aí, agora eu posso ir em casa tomar um banho, posso comer, vou no restaurante. Quando volta, o espírito caiu fora, já foi, desencarnou. Aproveitou o momento e foi embora. Que a família não deixava. Eu vivenciei isso hoje agora, há quase 1 hora atrás. Mas não era 2 ou 3 pessoas, não era a família toda em volta lá do leito. Eu falei, meu Deus do céu. Não são espíritas, claro. Não são espíritas, mas eu fico pensando no espírito, né? É claro que o espírito deve ser neutralizado, os amigos espirituais devem até adormecê-lo, né? Mas tem coisas que a gente, por ser crianças, né? Sermos crianças espirituais, cometemos erros assim gritantes. Deus sabe o momento. Mas ele está sofrendo muito. Eu acho que eu vou pedir ao médico para fazer uma eutanásia, aplicar a eutanásia. E o que é que diz a doutrina espírita sobre isso? Às vezes o espírito se preparou a vida toda para aqueles momentos finais, aqueles meses de sofrimento, aqueles dias de sofrimento. Eu sei que é difícil, mas o espírito se preparou e ele pediu. Isso está na programação reencarnatória. Aí chega alguém lá, desliga lá o interruptor. Eu vou ajudar o espírito. Não está ajudando. Não está ajudando. A visão espírita sobre isso é bem clara. Quem tem que decidir é Deus. Não somos nós. Mas eu quero ajudar. Você não sabe o que está fazendo. Possivelmente esse espírito poderá reencarnar para passar por uma nova experiência semelhante, porque aquela foi interrompida. Então não vamos entrar em áreas que nós não conhecemos. Não vamos colocar a mão em algo que a gente não domina. E quem determina isso é Deus, nosso Pai Criador. Samson continua. Frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus, olha só, que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda de uma forma mais brutalizada da vida. O caso daquele jovem que eu falei aqui, que a mãe orou pela uma moratória, ele teve, e o que aconteceu? Então a gente tem que entender isso aí. A gente tem que compreender que isso não cabe a nós. Orar, sim, vamos orar, para que enquanto esteja encarnado, tenha a proteção dos amigos espirituais. Se for da vontade de Deus, que tem essa moratória. O Chico teve uma moratória de quase 10 anos. Divaldo confessou, também teve. O Chico não era para chegar aos 92 anos, mas ainda ele tinha um trabalho a fazer. Ele ainda tinha um trabalho a realizar. Como o Divaldo ainda tem um trabalho, mas ele sabe que está desencarnando, né? Ele já está comentando isso nas palestras dele. Ele já está sinalizando, já estou indo embora. E ele já está bem fraquinho já, né? As palestras dele ele já faz sentado, né? Ele já faz sentado, não consegue ficar em pé há muito tempo, né? Então o pessoal do mundo espiritual está dando aquele gás lá para ele conseguir levar até o final da sua programação reencarnatória. Certa vez eu brinquei aqui na Casa Espírita, falando que o Divaldo é o Silvio Santos da doutrina espírita, né? É outro também que não vai, parece que não vai desencarnar, mas vai desencarnar também, né? Uma vez eu falei, é o Silvio Santos da doutrina espírita.
Mas ele pinta o cabelo, né? Vocês sabem que ele pinta o cabelo. Aqueles filhos que ele adotou lá na Bahia, né? Lá na Casa do Caminho, né? Mansão do Caminho, na Mansão do Caminho. Tem muitos médicos hoje, cardiologistas, então, geriatra, está todo mundo do lado dele ali. Então, de repente, ele vai chegar aos 100 com mais segurança do que a gente, né? Mas ele está cercado ali, né? Mas ele sabe que vai desencarnar. Ele sabe que vai desencarnar. Outra coisa que eu separei aqui também, e que muitas vezes nós não entendemos ou não queremos entender, que às vezes tem isso também, né? A gente não quer entender. Em vez de queixardes se levou alguém mais cedo ou mais tarde, ou fazer comparações com o vizinho, puxa vida, aquele cara é tão malvado, olha só quantos anos ele tem, o outro era tão bonzinho. Antes de fazer comparações indevidas, né? Antes de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias. Olha como é que Sansão fala no planeta Terra. Deste vale de misérias, um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Aí a gente entende o que o Sansão está dizendo. Bom, já que eu estou sofrendo, eu não quero sofrer sozinho. Eu quero que o meu pai fique aqui, o meu irmão fique aqui, a minha esposa, meu marido. Não me deixe sofrer sozinho. Às vezes a prece tem essa conotação. Ah, não vá agora, ou seja, não me deixe sozinho. Não me deixe sofrer sozinho. Às vezes a prece significa isso, né? Crianças espirituais. Crianças espirituais. Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. E então ele dá uma dica aqui para nós espíritas, como nos comportar também em relação àqueles que não são espíritas. Alguns são simpatizantes, pode ter até alguns aqui que são simpatizantes, ainda não são espíritas. Mas o espírita encara de forma diferente a morte de qualquer outra religião. A coisa de 1 ano e meio atrás, a irmã da nossa secretária, que ajuda o meu pai lá em casa para fazer a comida, limpar a casinha, eles são crentes, né? São evangélicos. A irmã dela desencarna. Aí eu pedi para ela, né? A Leia, né? Nossa companheira lá, amiga mesmo, de vários anos, Leia, me dá o nome da tua irmã, que ela sabe que a gente é espírita, né? Me dá o nome da tua irmã para a gente levar lá para o centro, para fazer a prece por ela, para irradiar, né? Que ela acabou de desencarnar. Ah, não precisa não. Ela falou isso umas 2 vezes, mas eu entendi que esse não precisa não, era realmente para não me incomodar, né? Ah, não precisa se incomodar. Ah, não precisa não. Mas aí eu boto a Rádio Rio de Janeiro na hora que a gente está almoçando lá, né? Ela escuta, ela escuta. Então, aí aproveitei que o tema da rádio estava falando sobre isso, também sobre isso, mortes, né? De pessoas queridas, mortes prematuras. Aproveitei e falei, Leia, me dá o nome da tua irmã completo, eu só sabia o primeiro nome. Ah, não precisa não. Aí eu perguntei, mas por que não precisa? Porque ela morreu. A resposta foi essa. Morreu. Aí eu falei, eu sei que ela morreu, mas me dá... Não, morreu, acabou. E eu, olha só, 40 anos na doutrina espírita, só estudando doutrina espírita, eu não conheço as outras religiões profundamente. Eu não sabia disso. Que para o evangélico, morreu, acabou. Acabou. Só no dia do juízo final, que eu não sei como se dá isso, vão aparecer de novo vivos, né? Vão ressuscitar e vão se encontrar. Gente, acabou mesmo, fica por aí, esquecem do Espírito. No momento que eles precisam mais de prece, no momento mais crucial, que é a volta para o mundo espiritual, vai acordar, não tem ninguém que falou por eles, orou por eles. Claro que eles não estarão sozinhos, né? Não estarão sozinhos.
Eu já li vários livros que os amigos espirituais até colocam, já que ele é um evangélico, ou ela é evangélica, colocam um pastor ali do lado dela quando ela desperta, né? Para não ficar nervosa, conversa com ela. Se for católico, um padre, uma freira. Mas a família deletou, esqueceu. Aí eu fico, meu Deus, como é que esse espírito vai despertar lá no mundo espiritual? Porque quando a gente desencarna, ficamos, como nós somos ainda espíritos ainda primitivos, né? O nosso desencarne ainda carece de um período de sono, de refazimento. Não como o Chico, que já queria trabalhar, Bezerra, que já queria sair para trabalhar. Amazonas Erros, no dia seguinte já estava trabalhando inteirinho, sem nenhuma sequela da hanseníase. No dia seguinte já estavam querendo trabalhar. Nós não somos assim. Nós vamos ficar um período de descanso, de sono tranquilizante, despertar devagarzinho, tomar aquela sopa, que quando eu penso que eu vou ter que tomar aquela sopa, caldo, o pessoal que me conhece sabe que eu não gosto de caldo e sopa. Eu vou ter que tomar esse negócio lá. Ah, meu Deus, isso aí vai ser uma prova, viu? Caldinho e sopa, mas eu vou ter que... Refazedor, né? Dizem que é refazedor, tudo bem, se for da vontade de Deus que assim seja. Isso se eu tiver sopa, né? Se eu tiver sopa para tomar, cara. Ah, não. Ah, de churrasco de legume, fritinho. Obrigado. Mas é lei da ação e reação, né? Cada um vai chegar lá como merece. Então, o André Luiz diz para a gente que quando o espírito fica nesse estágio de sonolência, existe ao nosso lado, na cama do leito hospitalar do mundo espiritual, como se fosse uma secretária eletrônica, que registra todas as preces dos amigos e familiares. Fica guardadinho ali. E quando o espírito já está legal, já está recobrando lá os sentidos, ele liga lá a maquininha e escuta a voz da pessoa que mandou. Ah, o meu filho, olha aí, o meu marido, a minha mãe. Isso faz um efeito maravilhoso. Aí eu me lembrei disso em relação a essa senhora que desencarnou da família crente. Não vai, a caixinha vai estar vazia. Vai ser alguns amigos cristãos, espíritas, espiritualistas, que vão orar por ela. A família não vai se comunicar. Eu não sabia disso, cara. E tem mais coisas que eu não sei, né? A gente mexer ali e vai descobrir. Mas eu fiquei horrorizado. Eu demorei uma semana para mim conseguir voltar ao normal. Falei, como é que não ora? Como é que não ora por esse espírito? Então, gente, a gente tem que entender também o outro lado, né? Respeitar a religião do outro. Mas para mim foi um choque quando eu descobri isso aí. E já está acabando. Então, finalizando aqui. Vou terminar com um trecho que Samson deixa para a gente. Falando para as mães. Falando para as mães. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. A morte não existe, né? Por isso que a nossa doutrina é consoladora. Não há perda de entes queridos. Ninguém perde ninguém. É apenas aquela saudade que dói sim. Quantos amigos da casa que hoje nos antecederam, muitos aqui ao nosso redor, mas ele continua. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem. Quando você sofre, eles sofrem também. Quando vocês perdem a fé, eles também sofrem também. Porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus, que atinge o seu ente querido no coração.
Então, por maior que seja a nossa dificuldade, por maior que seja a dor da saudade, de todos esses companheiros da casa que nós aprendemos a amar nesses 40 anos, quantos companheiros que nós amamos estão na pátria espiritual. Ainda bem, né, que eles foram para poder nos receber, porque nós estaremos lá, pessoal. Estaremos juntos de novo. Então, não se afligem, não joguem impropérios contra Deus, não reclamem de nada, porque vocês não sabem. O Chico é que dizia isso. Podia ser muito pior. Quando aquelas mães chegavam a ele, chorosas, reclamando da vida, da perda do ente querido, o Chico ficava quase meia hora, 40 minutos, só ouvindo. E ele respondia só com uma frase: minha irmã, podia ser pior. Então vamos ter mais fé, pessoal. E nós que somos espíritas, que nos dizemos espíritas, vamos colocar essa fé e divulgar essa fé para todos que nos cercam. Não deixe de fazer o culto do lar. Ele está presente, o nosso ente querido está lá com a gente, trazendo convidados, espíritos amigos, entes queridos de um passado recente ou remoto, que não nos esquece, o nosso anjo guardião que vela por nós. Tenhamos mais fé. Tenhamos mais fé. Eu acho que é isso que está faltando, talvez, para muitos de nós, descrentes de um planeta que está à bancarrota, que chegamos no fundo do poço. Não. Deus delegou Jesus como governador desse planeta e ainda ele está no leme. Jesus ainda está no leme. Nada está sem... Nada mesmo, pessoal. Nada aconteça sem que ele tenha conhecimento e permita. Está faltando é fé. Nosso tempo já mais que passou. Que Jesus nos abençoe e que todos esses companheiros que aqui estão, familiares, amigos que estão aqui hoje conosco, recebam diretamente de Eurípides e de Bezerra o nosso carinho e o nosso abraço. Muita paz a todos.